Boa noite a todos. Que a paz esteja em nossos corações, que Jesus nos abençoe e que nós possamos ter uma tarde proveitosa com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos, eu vou ler a mensagem recebida na casa. Deixe que o tempo passe, que a luz se faça. É tempo de Deus. É o tempo imensurável que Ele nos permite, que Ele nos dá para que acertemos o passo, busquemos novos horizontes para que possamos nos conhecer melhor. Ele nos permite um tempo sem fim. Ele nos permite pés descalços, sem armadilhas, sem dores. Ele nos permite um caminhar sobre as flores, com a brisa suave do amor a nos refrescar o pensamento, nos fazer recordar as nossas mais lindas lembranças do quanto já somos agraciados pelas suas mãos com oportunidades tão diversas, tão maravilhosas. Poucas vezes aproveitamos dessas oportunidades, devolvendo amor, sendo amor. Muitas vezes engavetamos o amor e abrimos a porta da triste vaidade, do horroroso orgulho, do malfeitor egoísmo. E não os reconhecemos como os vilões. Passamos despercebidos por eles e esquecemos do amor. Irmãos queridos, trabalhadores na seara do Pai, façam valer encontrar a chave dessa gaveta onde guardaram todo esse amor. Abram e deixe que espalhe, e deixe que lhes cubra, e permita que aconchegue em vossos braços tantos quantos precisarem deles. O amor não se define, o amor se sente, entrega. Ele não se traduz, porque ele só tem um único significado: dar de si o que melhor tiver que doar. Deus os abençoe. Belíssimo, né? Achei lindo, fiquei até emocionada. Então vamos dirigir o nosso pensamento nesse momento a Deus, nosso Pai, que nos permite aproveitarmos desse lugar onde estamos, da terra, que Ele nos permite vivenciar a vida, aprender a cada dia a sermos seres humanos melhores, seres em evolução. E que nós, como diz a mensagem, nem sempre aproveitamos desses momentos de luz, de paz, que Ele nos permite. Acorda em nós, Senhor Jesus, acorda em nós, Pai de amor e bondade, essa Tua mensagem. Faça-nos compreender a cada dia que precisamos dessa paz em nosso coração, que precisamos exercitar o amor que o Senhor nos permite por tudo o que existe na natureza, por tudo que existe em nós, por tudo que existe nos nossos semelhantes. Abençoa-nos, Pai, ajuda-nos, esteja sempre conosco, ilumina a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Cura esse corpo que nós não tratamos bem. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos oferece, a cada momento, a cada dia, a cada momento. Que assim seja. Então hoje, gente, nós estamos ainda no livro 3º, no capítulo 6, da Lei de Destruição. E hoje a gente continua no item 4, que é o assassínio, na questão 749. E quem vai nos ajudar hoje no entendimento dessas questões do Livro dos Espíritos é a Fabiana. A Esther? Hã? Oi, Luizângela.
O Luiz Ângelo hoje é que vai fazer a leitura e ajudar a Fabiana, então, a nos ajudar. Que a paz esteja em cada coração e que nós possamos, então, ter um bom estudo, proveitoso e cheio de sabedoria. Que assim seja. Boa tarde a todos, aos nossos irmãos do YouTube, que falam que eu não falo com eles, eu esqueço mesmo. Hoje eu lembrei. Que Jesus possa nos abençoar, que o seu amor se faça em nossos corações, nesse ambiente. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de um assunto que é o assassínio, que o nosso irmão Renato começou na semana passada. E antes da gente dar continuidade, é interessante a gente fazer uma pequena observação. Aqui Allan Kardec, ele não fala assassinato e nem assassino. Vocês repararam? Ele fala do assassínio. Por quê? Porque não existe assassino no sentido de que permanecerá assim. Ninguém foi criado assim, e mesmo que crime contra a lei de Deus, nós estamos sob o amparo de uma lei magnânima de amor, de progresso, de evolução. Então, mesmo os mais cruéis assassinos, vamos dizer assim, um dia também estarão onde? Nesse reino de amor, nesse reino dos céus. E quando também a gente não tem aqui o assassinato, é porque esse assassínio, ele é tido como um crime no sentido de uma imperfeição, de um erro nosso. E como o Renato falou já na semana passada, lembrando bem rapidamente, esse assassínio ele é um crime e Deus, que é justo, aliás, Deus é a própria o que? Justiça, ele vai julgar pela intenção. Então, às vezes a gente tem dois fatos iguais em si, mas com intenções o quê? Diferente. Última defesa, que foi a última questão abordada, em caso de legítima defesa, o que a gente pode dizer? Que a legítima defesa é uma lei de quem? Nossa, dos homens. Ele só vai ser legítimo no sentido da necessidade. O que é essa necessidade? É quando a gente ainda age pelo instinto de conservação. Então, no grau evolutivo que nós nos encontramos, muitas vezes a gente reage de uma forma instintiva. Mas vai chegar o dia em que nós vamos tranquilamente preferir o quê? Deixar uma vestimenta física do que fazer com que outros dos nossos irmãos deixem. E mais evoluídos ainda, a gente não vai querer nem mesmo que os princípios inteligentes deixem as vestimentas físicas por escolhas nossas. Então, tudo isso a gente vai vendo o quê? Uma jornada evolutiva. Então, nesse instante, matar por legítima defesa, quando se faz necessário, no sentido que de uma autoproteção, de uma proteção daqueles que nós amamos, é agir muito mais no sentido do instinto de conservação. Mas a gente vai vendo que a inteligência, ela vai se aliando à moralidade, e a tendência é o quê? A gente chegar à condição de um Cristo, que mesmo torturado, crucificado, ali, numa pena de morte, vamos dizer assim, o que ele faz? Nada. Nos perdoa. Está distante ainda, mas a gente tem que buscar esse amai-vos uns aos outros. Então, na questão 749, Allan Kardec ele vai questionar: o homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Então, vamos fazer uma suposição, que é bom a gente raciocinar a gente. Chega uma pessoa aqui, fecha a porta e fala que todos nós estamos convocados a uma guerra.
É como se o Brasil entrasse numa guerra e a gente foi convocado. A gente ficaria feliz? Eu creio que a maioria de nós não, mas vamos supor que tivesse gente que sim, vou lutar, então cada um tem um sentimento. Mas não nos é dado escolhas. Por mais que eu não queira matar ninguém, eu me vejo obrigada a servir. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, de repente, a gente está na guerra. E a gente é o quê? A gente é soldado, a gente é submisso às ordens. Então, o que Kardec ele vai falar? Será que, se nós matarmos ali naquela guerra, cometermos assassínio na guerra, se a gente é culpado? Pode ler, Luiz Ângelo. Não, quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Olha que interessante. Essa culpa, vamos dizer assim, se a gente está sendo constrangido, então a gente não tem o quê? A culpa de uma livre escolha. Porque se a gente pudesse escolher, a gente não estaria lá. Mas se eu vou para a guerra e ali eu cometo crueldades, faço aquilo com requinte de crueldade, aí eu tenho o quê? Aí eu sou culpada, porque é uma escolha minha. Eu poderia estar ali trabalhando, mesmo tendo que matar, mas sendo constrangida a isso. Quando eu chego ali, a gente vê os horrores da guerra. Então, às vezes, estupros, que são o quê? Desnecessários. Violência exacerbada, que também é desnecessária. Então, por mais que eu não tenha a guerra e esteja ali submissa àquilo, essa crueldade, essa violência é uma escolha de quem? É minha. Então, essa sim, eu vou ser o quê? Eu vou ter a consequência dessa minha escolha. E se eu estou lá e eu ajo com humanidade, então, é uma coisa tão absurda, mas vamos pensar que você vê uma pessoa sofrendo. E aí você acaba com o sofrimento dela até matando, para que ela não sofra ali. Se você teve a intenção de tirar o sofrimento daquela pessoa, então ali você agiu com a sua humanidade. Você usou do seu raciocínio para entender que ele não sobreviveria, que ele sofreria. Então você faz algo com uma intenção, mesmo que tenha o ato, qual que foi a sua intenção? Poupar aquele que você está contra. É, entre aspas, um inimigo, não é nosso inimigo, mas que tem esse nome de inimigo. Então, essas ações também ali na guerra, elas também têm as suas consequências, entenderam? Agora, aquele que promove a guerra, que não vai lá lutar, quem promove a guerra não luta. Aliás, ele está cercado de segurança. Até o alimento que ele vai ter, tem gente que come antes, para ele não ser envenenado. Então, aqui, a gente tem as figuras, vamos dizer assim, né, soberanas entre quem? Entre nós, mas para Deus. Esse é o verdadeiro responsável pelas guerras. E o que leva à guerra? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o interesse pessoal, até mesmo quando a gente olha a maioria das nossas guerras no planeta, a maioria são guerras o quê? Tidas como santas, guerras santas. A gente mata em nome de quem? Do próprio amor, que é Deus. Quando a gente tem ali as cruzadas, a gente mata em nome de Jesus. Então, aqueles que não eram cristãos, a gente matava. A gente matava. Perdoai e amai os vossos inimigos. Então, aqui a gente vê que a gente não está defendendo Jesus nem Deus, a gente está defendendo uma ideia, um interesse, e a gente tem com que ganhar. Ganhar o quê? Isso aqui é triste, né? Ilusoriamente, passageiramente, porque com essas nossas escolhas, quantas e quantas encarnações para a gente arrepender, espiar e reparar. Né? Alguém quer colocar alguma coisa? Pois hoje está quietinho. Questão 750. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Então, quando a gente pega ali, quando a gente fala os olhos de Deus, pela lei de Deus, o que é pior? A gente cometer o assassinato de um pai
Ou então o matricídio, que seria de uma mãe, ou de um filho, esse infanticídio. Qual que é pior? Um e outro o são igualmente, porque todo crime é crime. Então, quando a gente fala, às vezes, quem está indefeso, quem não está indefeso, o que a gente tem que entender aqui? Se a gente tem a capacidade de assassinar, seja um filho, seja um pai, ou mesmo um irmão, porque todos nós somos o quê? Irmãos, a gente tem que entender que isso é um crime. Que crime? É um crime aos olhos de Deus, é um crime por uma lei de amor. Então, seja qual for o motivo que a gente tem, a gente está cometendo um crime. Então, de tudo isso que a gente está falando, vamos colocar aqui o mesmo crime, com intenções diferentes. A gente sempre gosta de dar esse exemplo. Eu estou com muito ódio, muita raiva, e eu estou aqui arquitetando o meu crime. Eu vou pegar uma arma e vou procurar determinada pessoa e vou matá-lo. Então, eu chego ali, dou um tiro na pessoa, a pessoa morre. Numa outra situação, a gente vai estar dentro da nossa casa. Dentro de casa, você não quer matar ninguém, mas você tem uma arma ali para quê? Para a sua defesa. De repente, entra uma pessoa ali armada, violenta, e vai falar que vai matar todo mundo ali, vai matar seus filhos, e você, na legítima defesa, você pega a arma e você dá um tiro na pessoa. Você mata a pessoa. Então, nessas duas situações, a gente teve uma ação idêntica, vocês concordam? Pegamos uma arma, atiramos e matamos uma pessoa. A intenção aqui é igual? É muito diferente, não é? Então, nessa eu estou o quê? Além de premeditando, é o meu desejo de fazer aquilo. No outro, eu ajo instintivamente para proteger a minha família. Eu não deixei de cometer um crime perante a lei de Deus. Não deixei. Mas a consequência é diferente. Por quê? Porque não era a minha intenção. Então, para nós, que ainda nos encontramos, vamos dizer assim, mais próximos ao instinto, à animalidade, isso seria um atenuante. Um atenuante. E o outro seria um agravante. Cometemos crimes, mas com intenções totalmente diferenciadas. E as consequências também são diferenciadas. Por quê? Porque essa lei, quando a gente fala lei de causa e efeito, quando a gente fala castigo divino, o castigo divino, a gente pode usar essa palavra? Até pode, se quiser usar, usa. Desde que a gente entenda que não é aquele castigo, é uma educação. Então, vamos pensar, o pai que castiga o filho, ele não quer o mal do filho, ele quer educar o filho. Então, o castigo seria nesse sentido. Mas o que é melhor a gente usar? O amor, a justiça, a misericórdia e a bondade do Pai para conosco. Que mesmo diante das piores atrocidades, sempre vai nos dar o quê? A oportunidade ao arrependimento. Que muitas vezes vem através de quem? Que a gente conhece bem. A dor, o sofrimento, aí a gente arrepende. Quando a gente arrepende, a gente pede, é a nossa consciência que quer o quê? Pagar essa dívida. Então a gente pede a expiação. Basta expiar? Não, a lei é de quê? De amor. Então a gente tem que amar. Vem a reparação. O amor que cobre a multidão de pecados. Por quê? Porque é quando a gente resolve a situação. Então, aquele que nos odiava ou que nós odiávamos, agora não tem o quê? Nenhum resquício desse ódio. Muitas vezes a gente vê isso na nossa própria parentela, aqueles que a gente convive mais proximamente. Né? Então, vamos lá. Oi? Sim. O Renato está perguntando se o infanticídio pode ser comparado ao aborto. Na verdade, se a gente for no dicionário, infanticídio é sinônimo de aborto. Quando você vai matar ou aquele que acabou de nascer ou aquele que ainda está no ventre da mãe. E que ele vai, se não me engano, vai ter uma pergunta, ao final desse assunto, ele vai perguntar isso. Mas sim. Fabiana, na Idade Média tem uma passagem muito interessante. Na época da peste negra, quando os pais descobriam que os filhos estavam contaminados, né, porque era por causa da pulga, do rato, né, estavam
como se fosse um furúnculo na pele, então aquilo ali era o primeiro sinal. Muitas vezes os filhos apresentavam a febre e os pais trancavam os filhos no quarto e fugiam da casa. Né? Quer dizer, deixavam o filho entregue à própria sorte. É uma forma. Na época da nobreza francesa, também as mulheres, para manter a vaidade e tudo mais, quando os filhos choravam à noite, para elas não deixar o marido estressado, o que elas faziam? Se eles sufocavam a criança até a morte, porque o marido pastor. Então, assim, várias formas de infanticídio. Tem. Na história nós temos, assim, N casos, N passagens, né? E é interessante, assim, quando a gente vai, né, volta no tempo. Então, na peste. Então, aquele medo, você tranca a criança, você foge. É um crime? Sim. Eles cometeram esse crime e aqui a gente pode considerar a própria o quê? Ignorância. Então, hoje, se a gente faz a mesma coisa, então, mesmo sendo o mesmo crime, também teria o quê? Um peso diferente. Quando a gente fala, isso já é diferente. Então, quando a gente fala no aborto, por exemplo, o infanticídio através do aborto, que tem as legalizações, a gente vê muito preconceito e muita ignorância, porque ninguém é a favor de aborto. A própria doutrina, ela só é a favor do aborto num caso, que é quando a mãe, ela está em risco de morte. Aí o que os espíritos escolhe o espírito que já está encarnado, que a encarnação está seguindo, e deixa aquele que teria início. Mas até assim, muitas mães, o que fazem? Preferem que a criança venha, e aí é uma escolha delas. E aí a gente não pode falar que é uma escolha errada, pode, é uma escolha por amor. Agora, quando a gente olha para o aborto, no Brasil são mais de 1 milhão de abortos. E aí muitas casas espíritas hoje acolhem, já até adiantando, né, a outra questão, tem trabalhos lindos em que você acolhe aquela gestante, muitas vezes menor de idade, muitas vezes por uma violência sexual, e você vai dar um tratamento psicológico a elas. E se elas decidem pelo aborto, o que essas instituições estão fazendo? Ela leva a gestação adiante e essas crianças depois são colocadas em adoção. O que a gente não pode fazer? É apontar o dedo, às vezes uma criança que está morrendo de medo daquilo que ela passou, medo da ignorância dos pais, e a gente taxá-la de criminosa, como se a gente não fosse ao julgá-la. Então é sempre o acolhimento por amor. Por quê? Porque se vocês trabalharem com mulheres que abortam, 98% nunca mais retornam à consciência tranquila. Isso é um peso que se carrega para a vida inteira. Então essa pessoa, ela não precisa ser acusada, ela precisa ser acolhida. Entender que sim, foi um crime. Mas como todo crime aos olhos de Deus, ela tem condições de quê? Ao arrepender, de expiar e reparar. E aí a gente se lembra sempre do caso de não era jovem, ele já devia estar ali, né? É jovem, né? Para a gente que já passou dos 50, a gente pega ali, né, uma pessoa de 35 anos, rapazinho. E ele então começa a frequentar a casa espírita e na hora o professor começa a perceber que ele sempre ficava ali no final, mexendo no material, parecia que queria falar alguma coisa. E o professor, mesmo vendo, muito amoroso, ele fazia de conta que não via, porque ele queria ir embora, estava com fome, né? Até que um dia ele escuta lá uma palestra desse olhar de bondade e lembra daquele rapaz. Então, na próxima aula, ali, ele também fica enrolando ali para arrumar o seu material, quando vê, estão os dois. E ele fala, você quer falar alguma coisa comigo? Ele fala, quero. É uma coisa que me incomoda muito, uma dor muito grande. Eu tenho um pesadelo há 11 anos. Há 11 anos eu sonho com um menino e cada dia esse menino está maior e ele corre atrás de mim com uma faca. E na hora que ele vai me matar, eu acordo.
E aí ele fala que acorda apavorado, acorda suado, que aquilo incomoda durante todo o dia e à noite ele já estava desenvolvendo o que a gente chama de terror noturno, porque ele sabia que teria aquele sonho. Na hora o professor, sem saber, faz ali uma oração para que seja instrumento e ele tem uma intuição. E ele então pergunta para aquele rapaz: o que você fez há 11 anos atrás que te prende? Aí ele chorou muito e falou: eu me casei, e logo que eu me casei, a minha esposa engravidou. Tínhamos condições financeiras. Então eu pedi a ela que fizesse o aborto. Ela chorou muito, não queria, e falou que a gente podia morar na casa dos pais dela. Eu, com meu orgulho, tirei e voltaria com ela para a casa dos pais dela. Peguei, forcei muito, expliquei muito e a levei na clínica. E ali nós fizemos o aborto. No mesmo dia, chegando em casa, ela fez as malas e disse assim para mim: eu não consigo viver com o assassino do meu filho. Ela também tem responsabilidade, vocês concordam? Mas foi o que ela falou, jogando para ele. Desde então, eles tinham esses sonhos, que agora a gente sabe que era o quê? Essa consciência atormentada. Era o espírito, isso não importa se tinha, se não tinha, se esse espírito abortado, se ele perdoou ou não perdoou. E o professor então fala: olha, pela lei de Deus, só o amor repara. E ele: mas como que eu vou amar? A gente, quando é abordado, a gente sempre lembra do que a gente está precisando, Falou: olha, lá no orfanato, nós estamos precisando que deem banho nas crianças, que a hora do banho era muito difícil. Então você vai lá e aí você vai dar banho nessas crianças, mas você vai fazer com amor, vai fazer a sua oração e vai ser uma vez na semana, você se doa. E todas as vezes que você estiver lá, você dedica a esse irmão. Aí ele foi o primeiro dia, muito deslocado. Quem trabalha nas instituições, Dirce, sabe que naquela hora todo mundo fica uma coisa meio assim, uma bagunça organizada, mas é meio rápido. E ele pergunta para alguém: como que eu dou banho na criança? Aí a pessoa muito caridosa falou: isso aqui é toalha, isso aqui é sabonete e bucha. Vai lá, põe para dar o banho e enxuga. Ele entendeu, E ele começou. Quando ele começou a dar o banho semanal, aquilo foi bem para ele. Ele começou então 2 vezes na semana. Ali a pouco ele entrou em outro trabalho. E quando ele percebeu, ele já não tinha o quê? Os pesadelos mais. E ele foi amando tanto o trabalho que diante de uma criança ali abandonada, de adotar essa criança. E adotou. Então o que a gente percebe aqui? Ele errou. Mas é através do amor que a gente soergue. Então a gente não precisa ir lá para o criminoso e ficar humilhando e ficar colocando o dedo na ferida. O melhor seria que a gente tivesse condições de quê? De termos penitenciários, vamos dizer assim, que acolhessem, dessem estrutura e melhorassem. Trabalhar, estudar, tem várias coisas que você vai melhorando o indivíduo. Foi isso que Jesus disse a Tiago, quando Tiago perguntou, porque Jesus perdoava tudo e todos, ele falou assim: mas mestre, e a pessoa que mata, a gente tem que deixar por isso mesmo? O que Jesus fala para Tiago? Não, essa pessoa não consegue viver em sociedade. Então, nós temos que retirá-la para educá-la. É claro que vai chegar o dia em que isso vai acontecer no planeta Terra. Então, a gente vai olhar com esses olhos de bondade verdadeira, porque não é ser bonzinho, não é coadunar com o mal, que a gente confunde. A gente acha que perdoar é coadunar com o mal, que orar pelo inimigo é coadunar com o mal, não. O mal sempre a gente vê em quem? Na gente. Esse a gente ora e ora para que eles também possam despertar o mais rápido. Porque quem de nós pode dizer aqui que em existências passadas não cometemos algum assassinato?
que não fomos cruéis, se não ainda somos cruéis. Então é um olhar muito amplo, que nem sempre a gente está acostumado e busca. Né? Então, um e outro. Quando a gente tem tanto assassinar os pais quanto esse aborto, são crimes na lei. Uma coisa que a gente vê muito hoje é o quanto a gente vê filhos assassinando pais, cada vez por motivos mais o quê? Fúteis. E tudo isso são sinais dos tempos. Se a gente for lá no livro A Gênese, a gente se surpreende. A gente fala, nossa, como é que a gente não leu isso antes? O que está lá nos sinais dos tempos? Que nesse momento de transição, quando se fizesse a separação do joio e do trigo, além dessa violência que a gente está falando aqui, haveria um número absurdo de suicídio. A gente está vendo isso? E lá também, depois vocês leem, lá está escrito. E um número crescente e absurdo também de suicídio entre crianças. Até ontem a gente não ouvia, hoje a gente o quê? Percebe, né? Tem vários instrumentos, a internet, as redes, mas a gente está percebendo tudo isso. Nada está fora o quê? Da lei de Deus. Então, tudo isso vem mais para chamar a atenção de cada um de nós, porque é uma revolução agora, não é por catástrofes, apesar de estar acontecendo, mas é uma revolução moral. Então, vamos lá. Porque entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação. Então, tem países que, quando se nasce menina, é quase que você pode matar aquele bebê quando é menina, porque tem muita menina. Quando você tem leis que o aborto, ele segue ali quase que uma decisão, e uma decisão dos pais, de uma forma muito fria. Mas essa é uma legislação o quê? Humana. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Então, desenvolvimento intelectual não quer dizer desenvolvimento moral. E aqui a gente tem que entender que muitos países, quando tem a legalização do aborto, não é a legalização do crime em si. Então, são países que buscam uma educação, uma prevenção, uma conversa séria nesse. Quando a gente vai falar qualquer coisa, a gente tem que aprofundar as nossas pesquisas e não comprar discurso pronto e simplesmente falar. Principalmente para nós espíritas, é um assunto muito importante, porque entra qual elemento aqui? Um irmão, uma irmã nossa. Então vamos lembrar de Jesus. Jesus não quer a morte do pecador. É isso que ele fala de Deus. Meu Pai não quer a morte do pecador. Ele quer a morte de quem? Do pecado. Para que haja morte do pecado, o que tem que acontecer no nosso planeta de uma forma generalizada? A educação moral. É claro que a gente tem a instrução, aí a parte intelectual, mas sobretudo a educação moral. Essa sim, ela deve ser sempre levada em consideração e é o grande objetivo de quem? Da doutrina espírita, que é o quê? Terceira revelação, promessa do Cristo, o Consolador que ele nos promete, que vem nos educar moralmente para que a gente seja um ser humano melhor, para que a gente atinja esse grau de homem de bem, mude de escola, os mundos de regeneração, depois os mundos felizes, para que a gente alcance a felicidade de sermos espíritos crísticos. Porque se a gente pega o espírito crístico que ama incondicionalmente, que perdoa incondicionalmente, o que a gente chama de perfeição, de felicidade, tudo que a gente necessita para alcançar está em nós. Mas a gente tem que começar o quê? A vivenciar. Mas para vivenciar a gente tem que entender. E não tem outro caminho que não seja a
a nossa educação. A gente vai entrar agora num assunto bom também, hoje é só assunto bom, né? A crueldade. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então, Kardec, é interessante como Kardec ele vai construindo também as perguntas de uma forma muito o quê? Pedagógica, né? Para que a gente possa compreender todo o assunto. Então, o que ele está perguntando aos espíritos superiores? Quando a gente é cruel, esse sentimento de crueldade, a gente não pode ligar a esse instinto de destruição? Porque quando a gente pensa na nossa época da barbárie, a gente tinha um instinto de destruição no sentido também de quê? Uma crueldade, mas que a gente buscava de uma forma muito semelhante a quem? Aos animais, a nossa sobrevivência, a nossa alimentação. Tem gente que adora ver aqueles programas, né? O leão que vai alimentar da zebra. Fala, gente, mas como é que a pessoa dá conta de ver isso, né? Está dentro da lei da natureza. A gente tem que ver que o leão mata quantas zebras? Aliás, é a leoa, né? Vamos colocar para nós, é a leoa que caça, né? Vamos supor que está ali, que é tanto de zebra. Quantas que ela vai matar? Uma só. Então, ali é um instinto de sobrevivência, alimentação. E se fosse a gente, já matava um tanto que era para deixar, estocar, não ter que caçar semana que vem, né? É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é a consequência de uma natureza má. Então, aqui, por mais que a gente tenha em nós, né, quando a gente pensa princípio inteligente, esse princípio inteligente ele foi elaborado, individualizado, e agora nós nos encontramos na fase hominal, espíritos. Então, a gente foi desenvolvido. E quando a gente começa essa nossa fase de humanização, as nossas primeiras encarnações nos mundos primitivos, nós somos muito o quê? Semelhantes aos animais. Mas esse instinto de destruição, quando a gente coloca, né, até para a própria alimentação, o instinto não nos dá o quê? Crueldade. A gente falou lá da leoa, que ela vai, mata somente quando está com fome para alimentar. Quando a gente vê o requinte de maldade, de crueldade, aqui a gente já está falando em quê? Em livre arbítrio. Então a gente já começa a ver uma tendência que muitas vezes nós desenvolvemos para o mal e não para o bem. Então quando a gente inicia a nossa jornada evolutiva nessa fase de humanidade, nós não temos maldade e crueldade. Não temos também o quê? A bondade no sentido de desenvolvida, mas todas as virtudes estão latentes em nós. A gente não vai buscar nada fora. Está tudo o quê? É a perfectibilidade, que nos leva à perfeição. Então, essa liberdade que a gente tem de escolhas, a gente vai o quê? Vinculando e desvinculando não só dos nossos irmãos, como também as situações que nós vamos trazendo para nós. Lei de causa e efeito. Então, essa crueldade, ela está ligada à nossa escolha pelo mal. Então, a gente não pode falar, eu sou assim por causa do instinto de destruição, de forma alguma. Se eu tenho esse gosto ainda cruel, isso é algo meu, que eu escolho, que eu construo. É claro que vai chegar o dia que a consequência vai pesar e a gente muda. Mas a gente não pode colocar de uma forma heteronômina, ou seja, exterior, é sempre autônoma. Por isso que o Espiritismo é uma religião que traz o quê? A autonomia. Não adianta eu colocar a consequência exterior ou numa pessoa ou numa situação. Nós temos as nossas escolhas e vamos ter a consequência das nossas escolhas. Então vamos mais. Por que motivo? Ele é assim mesmo. Ele atrapalhou, desculpa aí. Tá? Assim. Mas só que você Eu estou até achando essa aqui, não, mas dá para fazer. Deixa eu só fazer uma observação. Você está falando sobre os animais.
questão da, como é que fala, da caça, né? A leoa caçando e tal. A gente vê que é sobrevivência. Mas também tem uma passagem, tem alguns vídeos que mostram algumas baleias caçando essas, tipo leão marinho, essas focas, e eles ficam jogando o animal uma para outra, por pura diversão, quer dizer, Aí a gente pensa em aí crueldade. já vira crueldade, né? Exatamente, né? Então, nesse momento, o que a gente pode entre elas não estão ali com o raciocínio de que estão cometendo essa crueldade. Mas vamos pensar no lado da gente, princípio inteligente, foca ali, leão marinho. Aquilo tudo vai fazendo uma construção desse ser. Então, às vezes, quando a gente, por exemplo, tem exercício de meditação, pede que a gente se veja dentro de um vegetal. Vocês já perceberam a facilidade que a gente tem? Por quê? Porque hoje a gente não tem lembrança dessa fase, mas nós passamos por ela. Quando a gente vê os cães tão dóceis, passando às vezes por doenças que são difíceis, a gente fala, mas ele precisa espiar? Não, mas tudo aquilo tem uma utilidade para esse princípio inteligente, porque ele está se preparando para quê? Para uma outra fase. E nós que estamos nessa fase de humanidade, nós estamos nos preparando para uma outra fase, a fase crística. Amar indistintamente. Então, o que vai nos chegar sempre? Provas. Às vezes, expiações, enquanto a gente está nos mundos inferiores. Então, tudo dentro da lei, a gente vai enxergar que tem o quê? Uma utilidade. Então, esse exemplo foi interessante para a gente fazer esse raciocínio. Porque ali o leão marinho, ele não tinha necessidade de... Usado muitas vezes o quê? Dessas vivências que vão fortalecendo esse princípio inteligente e que vai chegar um momento em que ele está individualizado, ele já é individualizado nos animais. Na questão 607, os espíritos superiores na linha A falam de um processo como se fosse uma germinação, e a gente sempre usa a gestação. Princípio inteligente, uma gestação, e aí nós temos o parto e passamos para uma outra fase. Então o bebê ele entra numa outra fase, mas ele foi ali gerado, teve um processo de elaboração. É o que acontece conosco ainda em princípios inteligentes. Aí a gente passa para os mundos primitivos, porque nada dá saltos. A gente vai parar nessa daqui. Vamos fazer uma retrospectiva nossa, porque a gente vai ver que a crueldade... Então, nessa crueldade, a gente já percebe o quê? Que é um livre-arbítrio, é uma escolha nossa, porque lá na fase anímica, fase material, que a gente passou pelos reinos mineral, vegetal, animal, como princípio inteligente, quando nós entramos na fase de humanidade, agora, ora nós estamos encarnados, ora desencarnados no plano espiritual, não é a nossa verdadeira vida? Mas a gente não fica lá. A gente começa, vem, vai, volta, vai passando por essas escolas, por esses mundos, as moradas da casa do Pai, e a gente vai se intelectualizando, se moralizando, nos preparando para quê? Para amarmos em plenitude. Então, quando a gente tiver essa capacidade, que é uma capacidade crística, aí sim a gente entende o que Jesus fala da verdadeira vida. E nós vamos viver a verdadeira vida, que é a vida o quê? Espiritual. Então, olha, o processo para a gente poder viver tudo que Deus nos dá nessa vida em abundância. Então, qual é o convite do Pai para conosco? É sempre o bem, o amor. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala, né, é um processo em que a gente vai ter o ápice da inteligência, da moralidade, mas nada dá saltos. Então, nesse começo que nós estamos agora, a gente está falando aqui em assassínio, em crueldade, vamos falar em pena de morte. E isso vai ficar na história do passado da humanidade, quando a gente tiver já uma terra regenerada.
Olha o absurdo que a gente cometia. Então, aqueles que vão reencarnando aqui já são espíritos destituídos dessa crueldade. Mas aí não vai ter mais ninguém cruel? Vai. Deus cria constantemente. Mas a gente vai estar sempre o quê? Não existe injustiça na lei de Deus. O que existe é um chamado à felicidade, porque ser feliz já está dentro de nós. Todos nós queremos ser felizes. Mas alcançar a felicidade é um trabalho de cada um de nós. E se eu desejo mal para o meu irmão, se eu faço mal, e nem estou falando de assassinato, mas qualquer mal que eu deseje ao próximo, mesmo que seja uma vingançazinha, eu ainda coloco aqui a minha condição de ser inferior. Aí a gente fica aqui nos mundos inferiores. Aí eu não quero mais vir para cá. É só amar. Então que a gente possa entender nesses estudos um chamado a essa felicidade, um chamado íntimo, não para que a gente pense no outro, mas que a gente pense em nós, já não sermos tão cruéis. Porque quando a gente fala de crueldade, a gente abre ali as redes sociais, com que facilidade se julga o próximo, com que facilidade se destrói a vida do próximo, às vezes numa coisa que parece muito lúdica, um sarcasmo, uma fofoca, uma maledicência, para Deus é crueldade. Então que a gente possa entender e começar a deixar todos esses sentimentos de lado e pensarmos mais na caridade. Que Jesus nos abençoe. Ó, o gatinho. Então vamos finalizando, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, nos entregando a estas vibrações de paz, de amor, pensando em Jesus, nosso Divino Mestre, esse Cristo de Deus, que aqui esteve nos ensinando a amar, que possamos compreender esse amor e deixar crescer em nós os sentimentos da bondade, que aquilo que se vive na matéria, na sociedade, ao nosso derredor, não nos tire desse desejo de sermos felizes e que na resignação do dia a dia busquemos em Ti, Senhor, servir aos nossos irmãos, perdoar incondicionalmente as ofensas, buscarmos doar de nós os nossos melhores sentimentos, como nesse instante, orando para que todas as águas sejam magnetizadas, as que aqui estão, as que estão nos lares, que se transformem no bálsamo salutar, capaz de tirar as dores do corpo e da alma. Orar para todos os nossos irmãos que sofrem, que ainda se detêm na maldade, na crueldade, que possam despertar pelo Teu chamado. E que nós possamos nessa oração rogar por toda a humanidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz e que seja uma semana abençoada. Assim seja.